Hoje vamos refletir sobre um curioso ensinamento de Jesus. Durante seus 3 anos de ministério, Jesus usou algumas vezes as crianças como exemplo que devemos a seguir. Quando falamos de vida espiritual ou fé, dificilmente a imagem perfeita que vem à mente é de uma criança, não é verdade? Pois imaginamos pessoas com anos de ministério, que falem bem, que se vistam bem, que tenham muito conhecimento, que tenham muita sabedoria. Só que Jesus nos ensinou que para herdar a vida eterna, devemos ser como crianças. Essa palavra me fez refletir sobre o nosso comprometimento com a nossa fé e o porquê de Jesus ter falado isso. Mais uma vez, Jesus nos mostrou que a pureza do coração é mais importante do que qualquer outra qualidade que tenhamos. E isso é o que eu vim falar hoje. No livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 15, diz assim: O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam os que tinham trazido, mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixe vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Hoje eu quero falar de 3 características que uma criança tem, que todos nós deveríamos ter. A primeira característica é sobre a humildade. No capítulo 9 do livro de Lucas, fala sobre uma discussão entre os discípulos que queriam saber quem deles seria o maior no reino de Deus. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si e disse: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. Neste momento, Jesus está nos ensinando que não devemos achar que os nossos dons espirituais ou que o nosso conhecimento, que o nosso cargo possam nos garantir uma posição melhor na eternidade. Quando nos referimos à humildade de uma criança, podemos entender que a criança está sempre disposta ao conhecimento, a novos ensinamentos, ao contrário da maioria de nós, adultos, que achamos que já sabemos de tudo e que os outros sabem de menos. As crianças sabem, mesmo quando discordam, absorve tudo que é falado. A humildade, aliás, é a primeira característica mencionada por Jesus no Sermão do Monte. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 3, Jesus diz: Ao dizer, bem-aventurados humildes de coração, Jesus está ressaltando a necessidade que temos de não sermos comparados com outras pessoas, nos achando mais importante, como estavam fazendo esses discípulos. Ser humilde não é ser pobre, não é ser feio, não é ser desajeitado ou sem estudos, não. Existem pessoas que são sofisticadas, ricas, estudiosas, mas são humildes. Também existem pessoas que aparentemente são simples, são pobres, mas que estão cheias de orgulhos no coração. Todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 14, no verso 11. Muitas vezes somos humilhados pelas pessoas para sermos exaltados por Deus. Você que está passando por uma humilhação, confia em Deus, porque Deus ele vai te exaltar. Mas quando nós mesmos nos exaltamos, então logo caímos na contradição e na incoerência, que nos leva a sermos rebaixados conforme nós vamos errando na vida. Cada situação humilhante que você vem sofrendo serve para te moldar e para te ensinar a ser humilde, porque a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Seja humilde e Deus te exaltará. E a segunda característica muito importante é a obediência.
Jesus ele foi ajudado por uma criança. E graças à obediência dessa criança, uma multidão foi alimentada. Você se lembra quando o povo estava com Jesus? Uma multidão estava com Jesus e eles estavam com fome. A Bíblia fala que ali tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Aquele menino ofereceu para Jesus a única coisa que ele tinha. Ele foi obediente. Será que um adulto faria isso que ele fez? A Bíblia também fala no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22, mais importante é obedecer do que sacrificar. Todas as nossas obras nada são se não forem feitas por amor, mas quando obedecemos, tudo o que fazemos é recebido com fruto de gratidão. A obediência é algo incondicional, não depende da situação ou da vontade, basta obedecer e pronto. Jesus ele foi obediente até a morte. Isso é obedecer totalmente. Quando obedecemos, reconhecemos que existe uma ordem e uma pessoa superior a nós, que nos ensina a sermos humildes. Muitas pessoas obedecem apenas parcialmente, apenas mais ou menos, ou obedecem quando concordam com uma ordem que foi recebida. Isso não é obediência. Precisamos ser obedientes até o fim, como foi Jesus, e ser obediente assim como aquela criança, que só tinha 5 pães e 2 peixes e ofereceu com coração bom para Jesus. Ao ensinar a orar, Jesus ele compara mais uma vez o Criador como um pai e diz: "E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abre-se-á. E qual pai, dentre vós, que se o filho pedir o pão lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir peixe lhe dará uma serpente? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial e o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem." Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 9 ao 13. Jesus ele nos ensina a confiar em nosso Pai. Assim como as crianças confiam que seus pais lhe darão o que for pedido, assim devemos ser nós. Como uma criança que temos prazer em presentear por causa do seu sorriso e alegria, assim o Senhor quer abençoar aos seus filhos, não somente nas situações boas, mas nas dificuldades também precisamos dar graça em tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Confia em Deus, confia que Ele tem poder para mudar a sua situação. Essas 3 características que vimos hoje, a obediência, a humildade, a fé e a confiança, falou muito ao nosso coração. Quando Jesus nos ensina a ser como criança, Ele sabia o que Ele estava falando. Quando queremos saber o que fazer quando sentimos medo, ou como combater a ansiedade, ou como vencer a tristeza, sempre lembre, olhe para uma criança e você vai entender que eles confiam em seus pais, que eles dependem dos pais. Assim devemos ser eu e você, confiar em Deus, somente em Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, neste momento eu entro em oração e peço que o Senhor me ajude a ser uma pessoa melhor. Assim como a criança tem um coração puro, sincero, eu quero ser assim. Me ajude a vencer o orgulho, a vencer os sentimentos que me fazem ser uma pessoa egoísta muitas vezes. Tem pessoas, meu Deus, nesse momento que a alma e o coração estão perturbados diante de tantos problemas que parecem não ter solução. Eu coloco a minha vida, a minha esperança, eu coloco essa pessoa nas tuas mãos e entrego o controle da minha vida para que o Senhor me conduza aos caminhos que deseja. Pai, que eu nunca perca a esperança de dias melhores e que eu jamais deixe de orar e confiar no Senhor e no seu poder. Que eu deixe de confiar em mim mesmo e passe a confiar no seu poder. Ensina-me sempre a ser grato. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E graças a Deus.
Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe sua família. Fique na paz.